Muito bem, vamos à palavra. Eu quero compartilhar com você sobre um tema, num viés de ensino, mas para você vai ser muito prático, porque nós vivemos dias onde talvez estamos tomados, sem perceber, de uma ambição egoísta e que às vezes toma tanto o nosso tempo, nosso coração, leva a nossa alma com isso, né? Nós vivemos dias onde falar de comparação se torna um grande desafio, porque é natural que as redes sociais fazem isso conosco. A gente se compara, as mulheres se comparam a outra mulher que tem mais dinheiro, é mais rica, né? Os homens se comparam ao cara que está mais bem sucedido nos negócios, às vezes no número de seguidores. Quantas coisas vão acontecendo, e parece que essas coisas ligadas a uma ambição egoísta, e a ambição em si não é pecado. A Bíblia fala que nós podemos ter uma ambição santa ou uma egoísta, mas eu vejo como que a nossa alma tem se tornado agitada, não é? A nossa alma tem se tornado insatisfeita. Eu vejo que a nossa alma às vezes tem se tornado tão assim focada em que tudo que Deus nos deu ainda é insuficiente para a nossa alegria. Sabe, vivemos dias assim onde, eu não sei se você tem percebido, mas nós esquecemos do ontem, porque estamos às vezes só ligados ao amanhã. E não é jamais, vocês sabem, né, o coração do seu pastor, vocês sabem como nós esticamos vocês como pastores, para que alcancem uma vida melhor, para que tenham alvos, para que tenhamos objetivos, para que a nossa vida amanhã seja de fato melhor do que hoje, amém? Quantos querem isso? Nós sempre pregamos isso aqui, porque é o que Jesus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas às vezes, nós deixamos de viver o contentamento. Diga para a pessoa do seu lado, é mais próximo de você, fala assim, contentamento. E é um pouco sobre o que eu quero falar nessa manhã. Eu quero ministrar sobre um contentamento santo, o que não anula os nossos objetivos, o que não anula e não cancela. Eu e você queremos crescer, queremos ter um salário melhor, uma função melhor na empresa, ou uma empresa maior para aqueles que são empresários, ou o profissional liberal que influencie mais, alcance mais. Nada disso é cancelado, mas o contentamento pode ser a chave para alcançarmos o que ainda não veio. Porque também nós vemos pessoas que às vezes não conseguem se contentar com o que Deus já fez, e por isso não alcançam às vezes ainda o que Deus ainda não fez. E eu quero mostrar para você que o apóstolo Paulo diz sobre isso em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, eu peço perdão, não trouxe a versão exata para você, que vai ficar mais fácil, mas mesmo na NVI, a versão que nós costumamos utilizar aqui nos telões, você vai conseguir enxergar essa verdade. Filipenses capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo, de expressar. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a me contentar, eu aprendi a estar contente, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter fartura. Eu tenho aprendido o desejo eu tenho aprendido o segredo do contentamento. Eu tenho aprendido o segredo do contentamento. Está no versículo 12. Eu sei do contentamento em qualquer situação, seja bem alimentado ou às vezes com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o versículo 13 nós podemos ler bem alto juntos, amém? 1, 2, 3, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos mais alto? Tudo posso naquele que me fortalece, amém? O apóstolo Paulo está afirmando aqui, numa das suas cartas, e ele disse isso também em outras cartas,
que nós precisamos, como cristãos, aprender a viver com muito, com pouco, com a mesma alegria. E isso diz respeito a um princípio chamado contentamento. Um princípio que os nossos dias têm atacado, um princípio que a nossa cultura moderna tem atacado, mas que a palavra de Deus está falando que é um princípio de vida, que é um princípio de verdade para nós. Ele fala aqui com muita propriedade sobre o que é o contentamento. E graças a Deus que nós temos esse manual de uma vida bem-sucedida, amém? Você tem um manual de uma vida bem-sucedida que é a Bíblia, a palavra de Deus. E pela palavra de Deus, o contentamento é algo espiritual. O contentamento é algo santo. O contentamento é algo que Deus criou e Deus quer que eu e você tenhamos. Tem muitas pessoas que não conseguem desfrutar do que tem hoje, porque só estão ligadas ao que não tem, esperando o dia que terão. Então nós ficamos esperando o dia da alegria, quando Deus está dizendo: a alegria é agora, a alegria é hoje, a alegria está dentro de você. Nós estamos esperando o dia para usufruir da promessa, quando na verdade Deus está falando: usufrua da jornada, desfrute o caminho. E nós estamos assim procurando aquele dia que nós vamos desfrutar de alguma coisa, quando Deus está dizendo: você precisa ter contentamento, porque o contentamento é saber ser satisfeito, ter satisfação no que Deus está construindo, e não apenas quando estiver pronto. Quantos estão entendendo? Sabe, contentamento não é conformismo. Contentamento não é conformismo. Conformismo é obra da carne. Contentamento é obra do Espírito. O contentamento é o estado da alma, de estar satisfeito, de estar alegre com o que se tem hoje e com o que se passa hoje. Agora, conformismo, segundo o dicionário, é uma tendência de se aceitar facilmente situações indesejadas, sem lutar ou questionar. Comodismo ou conformismo é mais ou menos a mesma coisa. O conformismo é uma inércia, é uma espécie de passividade, é uma desambição, é uma falta de ambição que pode ser santa ou não, mas é uma falta de ambição, tipo, eu me entreguei à situação. E não é isso que o Evangelho prega, não é isso que a Bíblia diz, não é isso. Mas a Bíblia também não quer que nós sejamos ambiciosos egoístamente, que nós sejamos pessoas que têm uma ambição egoísta. A Bíblia está falando que nós precisamos saber viver sim, desejando o melhor amanhã, mas usufruindo do que temos hoje. E é sobre isso que eu quero dizer. O conformismo aceita uma vida ordinária, quando Deus tem para mim e para você uma vida extraordinária. Eu não sei se você já está no Evangelho há mais de anos, talvez 3, 5, 10 anos, mas se você estiver vivendo a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo verdadeiramente, certamente a sua vida tem sido melhor hoje. Eu não estou dizendo perfeita, nem sem lutas, mas certamente ela tem sido uma vida melhor hoje do que 5, do que 10, do que antes. Sim ou não? Porque o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não é apenas uma vida ordinária, mas é uma vida extraordinária com o Senhor. É uma vida de novidade, é uma vida de crescimento, é uma vida de desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida, porque a Bíblia fala sobre todas. A Bíblia fala sobre a sua saúde emocional, familiar, financeira. A Bíblia fala sobre os relacionamentos, como lidar com as pessoas e ter sucesso. A Bíblia é uma fonte de vida, a Bíblia é uma fonte para uma vida bem-sucedida, porque é o que Deus tem para nós. Agora o problema é quando nós não sabemos viver com um contentamento, que é um princípio de santidade. A vida cristã, meu irmão, tem que ter avanço, tem que ter crescimento, não pode ser parada, mas nós precisamos saber avançar para o que Deus deseja, para o que Deus tem, mas desfrutando da onde nós estamos e do que Deus nos deu até hoje. E esse é o ponto. Aprender a desfrutar o caminho, ter alegria e prazer naquilo que estamos vivendo, mesmo que seja momentos de luta. Eu não combinei com a Bárbara, eu nem sabia, mas ela deu essa introdução, não é? Se a sua semana foi bem, ou você teve dias difíceis, é certo que Deus estava lá, sabe? Na situação onde você está, no casamento que você está. Muitas pessoas têm perdido
o seu casamento, oficialmente ou oficiosamente, mas porque não sabem mais viver com contentamento, não sabem mais viver contentes, mesmo com um marido imperfeito, mesmo com uma esposa difícil. Sabe, muitas pessoas têm vivido dias assim de muita ansiedade, até em alguns casos de uma insatisfação e uma amargura que chega até a depressão. E quando você vai estudar a raiz daquilo lá, é porque tem uma falta de contentamento, tem assim uma situação muito ruim, onde a pessoa não sabe lidar com as dores, não sabe lidar com os dias difíceis, não sabe lidar com uma situação financeira diferente do que já foi um dia. E a verdade é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós precisamos aprender a curtir mais, a viver melhor, a desfrutar a jornada, a desfrutar o caminho, a viver esperando um grande dia, mas com satisfação no dia que vivemos. Amém? Amém ou não? Quantos aqui foram abençoados já nesses 9 meses de 2024? Nós estamos com 9 meses conclusos. Vamos lá, quantos já foram abençoados nesses 9 meses? Realmente existem bênçãos de Deus sobre a sua vida, amém? Sobre a sua família, sobre a área financeira, tantos testemunhos. Eu estou assim maravilhado com tantos testemunhos que Deus tem feito na vida da igreja, e é verdade. Mas sabe, quantos aqui, agora olhando para frente, tem bênçãos no futuro? Você acredita mesmo? Então não permita que o que não foi alcançado te roube da alegria do que já foi alcançado. Não permita que o que ainda não foi alcançado roube a alegria do que já foi alcançado na sua vida, amém? E existem algumas consequências, eu quero começar por elas. Existem algumas consequências biblicamente, não é? De uma vida sem contentamento. Eu quero trazer isso como um alerta para nós. Primeira consequência de uma vida sem contentamento. Uma vida sem satisfação, sem alegria no que Deus fez até hoje, no que você tem hoje. A primeira delas é a insatisfação. Insatisfação. A insatisfação aponta para reclamação, murmuração. Quando uma pessoa não tem uma boa relação, por exemplo, com a sua situação hoje, ela não está com isso bem resolvido na sua alma, apesar de que pode ser uma situação que realmente precisa ser mudada e melhorada, ela não vai ter contentamento. Uma pessoa que não tem uma boa relação, por exemplo, com o dinheiro, ela não vai ter contentamento. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Você já viu uma pessoa que ela tem uma ligação um pouco maior com o dinheiro? Que o dinheiro não é tão o seu servo, mas torna-se o seu senhor. Ela pode ganhar 50 mil por mês, que não vai ser suficiente. Ela pode ganhar 100, não é suficiente. Ela pode comprar uma coisa, não é suficiente. Ela sempre está insatisfeita. Ela trocou de carro para um melhor, mas ela não está tão satisfeita, porque não era aquele carro de 1 milhão, era só um carro de 500 mil. Mas ela também não está satisfeita, porque não era o carro de 500 mil, ela comprou só o carro de 100 mil. Quantos estão entendendo? Essa pessoa está insatisfeita, mas a Bíblia já falava. Olha só, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. A Bíblia está dizendo sobre um status de uma alma insatisfeita. E isso tem a ver com contentamento. É óbvio que eu não quero falar só sobre essa área de dinheiro, porque o contentamento envolve tantas outras. Mas quando existe uma obsessão ligada a uma situação, ora financeira, ora ligada à beleza física, ora ligada a questões de imagem, ora ligada a questões de fama, quando existe uma obsessão em alguma dessas áreas muito grande, essa pessoa não desfruta das bênçãos do presente, essa pessoa não consegue desfrutar. Então, às vezes, não é? Nós temos que olhar para a nossa vida e fazer uma análise, ou uma autoanálise. Sabe, Deus, Ele pode ter muito mais para a sua vida, mas como você lida com o que Deus já te deu até aqui, é determinante para as bênçãos de Deus que vão te alcançar. Sabe, é determinante para uma alma abençoada. Tem pessoas que você olha, tem uma vida abençoada no externo, assim, no que você vê, mas a alma está doente, porque a insatisfação adoece a alma.
E a insatisfação, muitas vezes, é uma consequência de falta de contentamento. Amém? Então, eu preciso aprender o quê? Estar satisfeito com o que Deus me deu, enquanto eu espero o que Deus tem para me dar. Vou repetir. Eu preciso aprender o quê? Estar satisfeito com o que Deus me deu, enquanto eu espero o que Deus tem para me dar. Estar satisfeito com as bênçãos de hoje, enquanto eu espero as promessas de amanhã. Estar satisfeito com as bênçãos que Deus já fez nesses últimos anos, enquanto as bênçãos que virão nos próximos estão por vir. Esse é o segredo, porque senão a sua vida, a minha vida vira uma vida de murmuração, uma vida insatisfeita, e muitas pessoas perdem o contentamento. Por quê? Porque esquecem as bênçãos que já receberam, esquecem as bênçãos que aconteceram na sua vida até hoje, esquecem o que Deus já fez. Então, por exemplo, muito do que Deus faz na sua vida hoje, muito do que Deus nos abençoou hoje, é fruto de uma vida de fidelidade e oração nos últimos anos. Porque o reino de Deus é um reino de plantio, colheita, semeio, colhe, semeio e colho, amém? Quando a gente aponta para princípios, é assim que a gente tem que enxergar. Nós vamos plantando e colhendo, plantando e colhendo. Então muitas das bênçãos de Deus que eu estou vivendo hoje, que você está experimentando hoje, elas são fruto de uma vida de oração ontem, de uma obediência ontem, amém? E qual é a questão? Às vezes a pessoa está lá reclamando do marido que tem, está insatisfeita, reclama do maridão, mas ela esqueceu que há 10 anos atrás ela estava com medo de ficar solteira, e ela chorava em oração: Deus me dá um marido. E Deus mandou aquele ogrão. Mas você não pediu um gentleman, veio o ogro. Você não pediu um gentleman, você não pediu um príncipe, Deus mandou um sapo. Não, estou brincando, mas sabe, nós esquecemos isso. Quantos estão entendendo? Nós esquecemos isso. A pessoa está reclamando do carro que ela tem. Esse não é automático, é 1.0. Não subiu a ladeira quando eu dei carona para os irmãos da célula. O negócio quase não chegou lá. Meu Deus! Mas está esquecendo que há 3 anos atrás pegava ônibus para ir para a célula. Então nós temos que aprender o quê? Ter contentamento. Não significa conformismo. Olha, eu vou usufruir do carro que Deus me deu, esperando o carro que Deus está por vir, que está por me dar. Eu vou usufruir desse marido para sempre, sem ter outro marido. Não vai vir outro marido, não. Vai vir outro marido. Então você tem que pensar assim: eu vou usufruir muito, eu vou desfrutar desse maridão no que ele é bom, e aquilo que ele não está legal comigo, eu vou continuar orando e perseverando, porque em breve Deus vai fazer uma obra da vida dele. Meu irmão, ninguém muda ninguém senão Deus. Nem mulher muda marido, nem marido muda mulher. Você pode lançar semente, você pode dar o caminho, você pode fazer isso. Discipulador não muda discípulo, pastor não muda ovelha. Só Deus, só o Espírito Santo que muda as pessoas. Então, não adianta: pastor, pois é. Meu irmão, como que foi sua oração? Sabe, a pessoa fica reclamando da casa pequena. Meu Deus, tá vendo? Eu estou há 5 anos morando nesse apartamento, 50 metros quadrados, 2 quartos, que um parece meio. Você já viu, hoje em dia tem apartamento que assim, eles anunciam 3 quartos. Aí quando você vai lá, na verdade é 1 quarto, mais meio quarto, mais meio quarto. Antigamente não tinha isso, né? O tamanho de um apartamento de 2 quartos, antigamente, hoje eles põem quase 4, né? O de 3 já é 5, eles falam assim: 4 quartos com dependente. Aí você vai a 1 quarto, 2 meio quarto e 1 que é só um negocinho. É ou não é assim? Aí o irmão está lá no apartamento, o primeiro apartamento dele, um apartamento de 50 metros, 48 metros, 2 quartos, e ele começa a reclamar, mas ele esqueceu que há 5 anos atrás, ele estava pagando aluguel para morar no fundo da casa dos outros, ou pior, ele estava morando em cima da casa da sogra, que a sogra trabalhando. Vamos aplaudir as sogras. Quem é sogra? Peraí, quem é sogra aqui? Levanta a mão aí, você que é sogra. Sogra, cadê a sogra, gente? Aí, tá vendo? É tanta piada que elas ficam com vergonha de levantar a mão. Quem é sogra? Quem é sogra? Vamos aplaudir essas sogras. Não, sabe por quê? Tem que aplaudir elas hoje, porque assim, elas cansam de mim.
Então, pelo menos eu estou dando um equilíbrio, porque é tanta piada de sogra nesse lugar, que é perigoso alguém apelidar a gente igreja que as sogras são afrontadas. Mas é brincadeira, porque a maioria das sogras, jamais eu falaria todas, mas a maioria das sogras no reino de Deus são tops, amém? Minha sogra é como uma mãe para mim, e depois do Davi ela virou a vovó do ano, então glória a Deus. Tá, e eu tenho que tratar ela bem, né, gente? Porque depois, né, você sabe, né? Quem vai fazer o almoço? Mas vamos lá. Semana passada eu dei direta, indireta, chorei, clamei, nada. Mas hoje, graças a Deus, nós vamos almoçar junto, né, sogra? Mas é você lá em casa, aí ó, de novo, não deu. Mas semana que vem, Deus pode virar esse jogo. Vamos lá. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, meu irmão, o que Deus quer para a minha vida, a sua vida? Desfrute o caminho. É a nossa frase no legendário. Cadê os legendários aí? Tá vendo? O que é? Desfrute o caminho. O cara fala, o que é o legendário? Eu vou subir a montanha. Meu irmão, desfruta o caminho. Porque cada minuto é um minuto, cada hora é uma hora, cada surpresa é uma surpresa. Então viva com intensidade a sua jornada. É a mesma coisa, o Paulo está falando, o apóstolo está falando, cara, eu sei viver em toda e qualquer situação, isso não mudou quem eu sou, isso não mudou minha atmosfera interior, isso não mudou minha alegria, porque eu estou conectado ao Senhor, e no ruim ou no bom, no pouco dinheiro ou muito dinheiro, na casa de 2 quartos ou de 4 quartos, no tempo difícil, no tempo fácil, eu sei quem eu sou, tudo posso naquele que me fortalece. É o coração de alguém que sabe viver com um princípio chamado contentamento. Por isso o tema dessa palavra é contentamento santo. Tem até um livro do Bill Hybels, não me baseei a palavra nele, mas já li esse livro, que chama Contentamento Santo. Uma batalha contra essa ideia dos nossos dias, onde a gente não pode ter contentamento. Pelo contrário, a gente tem que ter contentamento. Cadê os solteiros aí? Tem solteiro aqui nesse lugar? Aí continua, gente... Menino, vocês que são solteiros, nessa hora tem que pular, falar, e fazer propaganda, cara. Parece bom. Tem solteiro aqui? Olha lá, não entenderam, mas tudo bem. Meu irmão, se perguntasse na minha época, tem solteiro aqui? Eu lembro quando o pastor Clemente fazia as piadinhas, as minhas não mudaram muito, mas eu lembro que o pastor Clemente falava, tem solteiro aqui? Meu irmão, a gente pulava, o pastor Lucas rodava a camiseta. Ué, você acha que a Poliana foi fácil? Foi nada, filho. Foi uma jornada de fé, joelho no chão, oração e camiseta rodando. Mas sabe por que isso? Agora, esquece as brincadeiras. Sabe por que eu perguntei quem é solteiro? Meu irmão, minha irmã, você é solteiro, solteira? Aproveite esse tempo. Mas não, né? Mas aproveite esse tempo. Ele passa. Ele passa. Vai chegar um dia que você jogar futebol, você vai ter que agradar a esposa. Vai chegar um dia que o dinheiro não é só seu. Aliás, tudo não é mais só seu. Porque quando você casa, não é nada seu mais, tudo é nosso. Eu já contei essa história, mas vou repetir, porque às vezes tem uns 50 aqui que não ouviram. Mas olha só, nós tínhamos um carro só. Aí em 2016, 17, Deus nos abençoou, nós compramos mais um carro. Ficamos com 2 carros. E aí, graças a Deus, assim, a Dani tinha o carro dela, eu tinha o meu carro e tal, beleza. Aí um dia... a Dani falou assim, no sábado à tarde, a gente foi sair, né, para ir pro shopping, depois jantar e tal, a gente foi passear, aí a Dani vira para mim e fala assim, amor, nós vamos com qual carro, com o meu ou com o nosso? Pegou? Pegou? Com o meu ou com o nosso? Acabou, meu irmão, não tem nada seu mais não, amém? Agora quando você é solteiro, você fala, meu carro, minha casa, é seu mesmo, por enquanto. Então aproveita, entendeu? Aproveita, você é solteiro, meu irmão, aproveita, desconecta. Se você não tem idade ainda para casar, assim que tem condição financeira para casar, Provérbios diz, olha, primeiro construa uma lavoura para depois construir um lar. Não inverta coisa, vai ganhar dinheiro, vai ser promovido, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Depois você fala, agora as irmãs que me observem. Amém?
Sabe, usufrua da sua idade. Meu irmão, você é casado? Meu marido é um nota 7. Aproveita que ele não é nota 0, ele é nota 7. Minha esposa tem 3 problemas que está me irritando. Olha o que ela não tem de problema, foca na solução, foca na bênção. Vai, ministra a vida dela, aproveita a sua esposa, deleite-se nesse casamento. Aproveite os lençóis, aproveite a graça de Deus, entendeu? Você é casado, meu irmão, você pode. O solteiro não pode. A Bíblia fala que é fornicação, mas o casado deve. Ao contrário, só pode parar de brincar se for por pouco tempo e por direção de Deus. E ainda o outro tem que concordar. Então, é ao contrário. A diversão é uma santidade. Amém? Entendeu ou não? Ou quer que eu explique melhor? Vou explicar, quer? Amém ou não? Pastor, eu queria mesmo as férias em Paris, mas eu não estou tendo dinheiro nem para ir para Guarapari. Meu irmão, você tem dinheiro para ir onde? Serra do Cipó. Vai! Pede a barraca dos legendários emprestado, monta uma para você e para sua esposa, monta outra para os meninos bem longe, sabe, capricha, vai para a Serra do Cipó, usufrua do que Deus te deu. Amém? Eu não tenho condição de ir no restaurante de 200 conto. Vai na pizzaria da esquina. Leva uma vela. Mas lá não tem vela, pastor, o restaurante é muito claro. Leva uma vela, põe no pires, coloca lá e faz o jantar. Meu pai não tinha dinheiro para levar a gente, mas o que mais marcou a minha vida e a vida do meu irmão eram as garapas com pastéis que a gente comia com ele. Porque o meu pai fazia de um caldo de cana com pastel como se fosse um mega jantar para nós. Ele punha a mesinha, ele encostava nossas bicicletas, ele pedia mais uma mesa, porque ele não gostava de nada assim, apertadinho, pequenininho. Ele pedia mais uma mesa, e ficava eu, Felipe, meu pai lá, 2 horas comendo pastel, 5 pastéis, e não é por isso que eu engordei não tem nada a ver, mas 5 pastéis, 2 garapas, aí tomava tudo, e aquelas histórias marcaram a minha vida. Ele não tinha dinheiro para levar a gente na época no McDonald's, porque antigamente a classe média alta que comia no McDonald's. Hoje o McDonald's é coisa de classe média baixa, mas antigamente era coisa de rico. Entendeu? Ele não tinha dinheiro, mas não tinha problema, ele me levava para comer um pastel. Então sabe o que eu quero dizer para você? O que talvez Deus queira dizer para você nessa manhã? Tenha contentamento, usufrua do que Deus te deu, desfrute o caminho no seu nível, naquilo que Deus fez até hoje, e você vai viver o melhor de Deus hoje, enquanto o melhor ainda não chegou. Mas vai chegar sobre a sua vida, amém? Diga comigo, insatisfação, saia da minha vida. O que mais pode ser uma consequência, assim, uma coisa do contentamento? Segunda coisa, diga comigo assim, brigas e confrontos vãos. Às vezes um confronto saudável é bom, mas o confronto vão é o confronto sem sentido. E o que eu percebo é que uma família, um casal, uma igreja, uma empresa, uma pessoa, quando não tem contentamento, ela tem um espírito de briga já pronto. Porque ela nunca está satisfeita, então também ela vai começar a brigar. Ela vai arrumar confusão. Então, uma pessoa que não tem contentamento, ela acusa. Uma mulher sem contentamento acusa o marido. Você só ganha 25 mil, você tinha que ganhar 35. Você só ganha 5 mil, você tinha que ganhar 8, tá vendo? O marido da menina lá ganha 8, ela vai no restaurante. Aí começa aquela acusação, aí começa aquela briga, aí o marido começa a se sentir fracassado, aí uma hora ele se levanta, vocês estão entendendo, sim ou não? Sabe, gera contendas. O contentamento é pro bem da nossa alma. Por isso que Paulo está dizendo, gente, eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Tendo muito, tendo pouco, eu sei viver contente. Deus me ensinou o princípio do contentamento. Então uma família, onde o marido não é satisfeito com a mulher numa área específica, onde eventualmente a esposa falha, ou até vice-versa, fica aquela família cheia de cobrança, o cara cobra a mulher cobra o homem, um acusa o outro, um julga o outro fala, você não faz, você também não faz, e começa, porque não é só pela expectativa, mas é porque falta um contentamento, e eu não estou falando sobre conformismo, eu não estou falando sobre conversas importantes que tem que ter entre o casal, eu não estou falando sobre situações, às vezes até de confrontos saudáveis que pode ocorrer, mas eu estou falando de uma briga, de uma guerra, o lar se torna um problema, uma guerra, e fica
aquela cobrança diária que às vezes mais atrapalha do que ajuda o desenvolvimento do outro. E às vezes é algo que só Deus pode fazer na outra pessoa, gente, eu já falei sobre isso. Às vezes um funcionário sem contentamento, ele fica aquele funcionário assim, lá no fundo um pouco rebelde, um pouco assim, ele é um sindicalista no sentido negativo. Ele é o cara que quer ir contra, que quer criticar a empresa, porque está faltando contentamento. Sabe, nós temos que aprender a ser contentes na situação que estamos, na empresa que estamos, mas enquanto Deus ainda não nos deu aquela função que gostaríamos. Então você vai ter uma função melhor, Deus pode te colocar numa empresa melhor, você tem liberdade para liberar seus currículos, se você trabalha numa empresa privada, você tem liberdade para fazer escolhas, mas enquanto a coisa não acontece, Deus quer que você valorize o que Ele te deu até hoje. Ah, não é o emprego dos meus sonhos, mas é o emprego que Deus te deu. 3 anos atrás você estava desempregado orando, Deus me dá um emprego, qualquer emprego, Senhor. O cara está desesperado, 3 meses desempregado, qualquer emprego, Senhor. Porque me chama a atenção pessoas com mais de 2 meses, 3 meses desempregados que não estão desesperados, isso daí me incomoda. Ainda bem que aqui não tem isso, mas isso me incomoda. Quanto tempo você está desempregado? Ah, pastor, uns 6 meses, estou no último mês do seguro-desemprego. E agora? Agora eu estou pensando em fazer um currículo. Meu irmão, você está 30 dias desempregado, meu irmão, principalmente homem, tem que estar desesperado já. Bom, isso é outro assunto, só um parêntese. Então, meu irmão, um cristão que não tem contentamento, por exemplo, na sua igreja, ele começa a murmurar, começa a criticar a igreja, ele começa a pegar pontos, às vezes realmente que podem ser melhorados, e explodir como se aquilo fosse o problema da casa. Ele começa a murmurar, a criticar de forma irresponsável. Por quê? Porque ele não sabe ter contentamento. E às vezes, ele começa a encontrar, como diz um ditado, chifre em cabeça de cavalo. Então, se você, meu irmão, me mostrar uma pessoa muito crítica, que fica murmurando, eu vou te mostrar uma pessoa descontente, que não sabe ter contentamento. Amém ou não? Então, Deus quer que nós usufruamos, desfrutemos do que Ele já nos deu. Se você não desfrutar do que Deus já te deu, te atrapalha de ter o que Deus ainda não te deu. Esse é o ponto. Sabe? Então, em outras palavras, para concluir esse ponto, lamentar, ficar chorando, murmurando, reclamando, pelo que não aconteceu na sua vida em 2024 até aqui, ou mesmo que não aconteceu, se não acontecer nos próximos 3 meses, lamentar e chorar pelo que não aconteceu em 2024, não vai potencializar o seu 2025, não vai, mas talvez você precisa dizer, obrigado Senhor, obrigado pelo que o Senhor fez até aqui, e isso pode potencializar o que Deus está para fazer lá na frente, amém? Terceira consequência, então, primeiro, diga comigo, insatisfação. Segundo, brigas e confrontos vãos. Brigas e confrontos e insatisfação. E a terceira e última consequência, eu quero dizer para você, que é a inveja. Gente, a inveja não está tão longe de nós como nós imaginamos. É claro que tem pessoa que parece que é possuída de inveja. Mas a inveja temporal, ou específica, ou pontual, não está tão longe de todos nós. Você pode não ser o invejoso da vizinhança, mas você pode eventualmente ter inveja. A inveja normalmente é fruto também de uma vida que não tem contentamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, cara, eu preciso ter a alma leve, eu preciso ser bem resolvido. E para ser bem resolvido, eu tenho que aprender a ser contente em todas as circunstâncias, mesmo crendo que Deus vai fazer. Eu quero ser feliz e usufruir do que Deus me deu até hoje, enquanto Deus vai realizando suas promessas de amanhã. Sabe, esse é o ponto. E a inveja, muitas vezes, é o fruto de uma pessoa, né? Uma pessoa com inveja, às vezes é também fruto de algo mal resolvido no contentamento, em relação ao contentamento.
Olha só, uma definição de inveja para você. A inveja é a arte de contar as bênçãos na vida dos outros sem contar as bênçãos na minha própria vida. Vou repetir. A inveja é a arte de ficar contando as bênçãos na vida das outras pessoas sem contar as bênçãos na minha vida. Em outras palavras, ela te faz ser hiperfocado no que está acontecendo no outro. Ela te faz preocupar com o final de semana do outro, para onde ele viajou de férias, quanto dinheiro ele tem, por que ele mudou, por que ele comprou outro carro, por que ele fez isso, olha lá, por que a esposa dele fez aquilo, por que os filhos dele mudaram de escola, a inveja ela tem a ver, ela gera essa coisa, essa formiguinha pela vida do outro, por cuidar demais da vida do outro, e não é cuidar no sentido positivo, é cuidar no sentido de negativo, de ficar querendo saber demais. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus tem uma promessa dele para a sua vida. A promessa de Deus para a sua vida tem o seu nome, não tem o nome do outro. A promessa de Deus para a minha vida é Abe Uber. Não, ela chama Mateus Rosa. A promessa de Deus para a sua vida chama o seu nome. Você sabe o nome dessa pessoa maravilhosa do seu lado aí? Então fala assim, ó, a promessa de Deus para a sua vida se chama, aí você fala o nome dela. A promessa de Deus para a sua vida se chama, como que chama? Fala o nome, gente. A promessa de Deus para a sua vida se chama Lucas Fonseca, Poliana Fonseca, Larissa Soares, Guilherme Soares, Daniele Rosa, Davi Rosa, Rosa Rosa. Amém, aleluia. Olha o que diz em Tiago 3,15, olha só, acompanhe comigo, Tiago 3,15, fala assim, onde há inveja e um espírito faccioso, há uma perturbação. Provérbios 14,10 fala, o coração que tem paz, dá vida ao seu corpo, mas a inveja apodrece até os seus ossos. Sabe por quê? A inveja é uma porcaria para a sua alma, e ela atrapalha até o seu corpo, de tão forte que ela é, de tão maligna que ela é. Em Romanos 13, quando o apóstolo Paulo está falando sobre as obras da carne, ele fala, as obras da carne são X, Y, Z, e ele fala, inveja. Lá em Gálatas 5, versículo 20, fala sobre as obras da carne, sobre o fruto da carne, e ele fala, o fruto da carne é, e aí lá tem o quê? O que tem como fruto da carne? Inveja. A inveja é um fruto da carne. Só que quando você e eu não aprendemos a ter contentamento, a inveja será uma tentação. Ah, como vencer a tentação da inveja? Contentamento. Contentamento. Então, por exemplo, a maior chave, talvez, para vencer a inveja, nesse contexto, e ter o contentamento, é parar de se comparar. Por isso que eu disse, a promessa de Deus para a sua vida tem o seu nome. Diga, a promessa de Deus para a minha vida tem o meu nome, não é o nome do outro. Então você pode se inspirar na vida de pessoas que estão à sua frente, sim. Você tem que se inspirar. Paulo fala, ó, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe, você pode se inspirar, você pode imitar o coração, o princípio, a essência. Mas o que Deus tem para você, Deus tem para você. O que Deus tem para o outro, tem para o outro. Então para de olhar a vida do outro, porque vai te atazanar. Para de se comparar. Por que eu não sou tão magrinha igual aquela menina da internet? Porque ela vive disso. Se ela tiver a barriga que você tem, ela está desempregada. E a sua barriguinha garante seu emprego. Ela é blogueira, ela vive disso. Ela vai para casa. Você acha que ela vai feliz, fica 3 horas na academia feliz? Eu acho que não. Ela vai porque se ela não for na academia, ela vai perder os seguidores. Se ela perder os seguidores, ela perde dinheiro. Mas você tem o seu valor com barriguinha. Aleluia. Defenda as barrigas por nós, pastor. Tá vendo? Muita gente diz amém quando fala de barriga. Graças a Deus, né, pastor Lucas? Esse mal não só pertence a nós. Tem alguns outros aí que ficaram muito alegres com esse exemplo. Diga assim comigo, a comparação é um veneno para a alma. Então, meu irmão, uma pergunta para você fazer uma autoavaliação rapidinho. Por favor, não responda, nem você, baiano. Não responda, porque é ruim. Só agora. Olha só, as bênçãos de Deus na vida das outras pessoas te incomodam
ou te alegram? Você fica triste, meio amargurado, ou inquieto e agitado, quando vê o outro prosperando em todas as áreas, em qualquer área que seja? Ou você fica estranho, ou você fica alegre? É uma pergunta para você fazer uma autoavaliação, se a inveja tem sido uma tentação. Você dá glória a Deus quando você vê o outro prosperando, ou você reclama com Deus porque você não prosperou igual ele? Eu não entendo. Eu estou 3 anos de férias na Serra do Cipó. Ele foi para Guarapari, foi para Porto Seguro e agora foi para Fortaleza. Oh Deus, e a minha? Meu irmão, preste atenção, vou falar isso com muito carinho, mas você precisa entender, isso é até um pouco racional que eu vou falar. Sempre terão pessoas que têm algo melhor que a gente. Sempre terá um cara que prega melhor que eu, uma igreja maior que a minha. Sempre tem um cara que é mais rico que você, que tem mais dinheiro que você. Sempre tem um cara mais bonito que você. Sempre tem uma mulher mais bonita que você, minha irmã. Sempre tem um homem mais bonito até que seu marido, coitado. Sempre tem uma mulher que pode ser até mais bonita que sua esposa. Você nunca viu, mas existe. Eu sei que você nunca viu. E por favor, nunca viu. Ela é a mais bonita da terra. Amém? Isso é sabedoria, mas você sabe que tem. Sim ou não? Ninguém tem coragem, Danilo. É isso mesmo, não fala não. Só eu que acabei falando, mas vamos lá. Sabe, então, sempre tem pessoas que vão ter mais ou menos que a gente. Então a gente precisa o quê? Nós precisamos lembrar disso, que o contentamento, ele é santo, ele traz para a gente uma coisa assim, de paz. Eu estou feliz com o que Deus me deu, eu fico feliz com o que, meu irmão, Deus deu algo para alguém da sua família, celebre. Deus deu uma casa melhor, celebre. Deus deu um apartamento melhor, celebre. É um sítio, celebre 2 vezes. É uma casa em Miami, meu irmão, abrace, pule, dá um jantar, sabe? Você tem que celebrar com a outra pessoa aquilo que Deus fez, amém? Celebre. O outro casou, celebre. Resolveu um problema, celebre. Contou uma bênção, celebre. Teve uma cura, aleluia. Em todas as áreas, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque é um princípio de vida boa para a alma. Amém? E agora eu quero concluir dando para você rápidas, mas importantes dicas para você aprender definitivamente a viver nesse caminho, a desfrutar o caminho, amém? Desfrutar o caminho. Volta no texto, por favor, versículo 11. Olha só, não estou dizendo porque eu estou necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, bem alimentado, com fome. Mas ele diz lá assim, eu sei me contentar em toda situação. E ele termina no 13, tudo posso naquele que? Agora é rápido, mas preste atenção, como que você vai ter uma vida de contentamento? Eu já disse sobre o mal, agora o bem. Primeira coisa, diga comigo, gratidão. Nós precisamos aprender a ser gratos pelo que Deus fez. Como eu disse, ficar reclamando e murmurando do que Deus não fez, não vai te levar ao que Deus está para fazer. Mas agradecer o que Deus fez, pode te levar ao que Deus ainda não fez e está por fazer. Você percebe que a fidelidade no pouco é o que nos coloca sobre o muito. E quando nós reclamamos do pouco, nós estamos sendo infiéis ao pouco. O fiel ao pouco agradece o pouco. Porque mesmo que você tenha muito, para Deus é sempre pouco. Não existe muito para Deus. Então, o pouco é na nossa perspectiva, mas não é na perspectiva de Deus. Então nós temos que olhar para trás e falar, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida até aqui. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu nessa área sentimental. Obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu na área material. Obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, minha situação não está tão boa ainda. Mas se não fosse o Senhor, estaria um caos. Obrigado, Senhor, obrigado. Sabe, eu não sei se você conhece a história do Pedrinho na escola. Você conhece a história do Pedrinho da escola? Sim ou não?
Pedrinho foi fazer prova, menino 7 anos de idade, muito inteligente, acima da média. E aí tinha uma questão na prova assim: o Joãozinho tinha 3 maçãs e ganhou mais 4. Ele ficou com, aí o menino escreveu, tente. Tem uma loira do seu lado? Explica. Não, estou brincando. Ficou contente, está errado ou certo? Se você fosse o professor, você dava errado ou certo? Certo, está certo. Ele tinha 3 maçãs, ganhou 4, ele ficou contente. Mas é sobre isso, sabe? É você e eu estarmos contentes. É nós aprendermos a agradecer a Deus, sabe? Ele termina dizendo: olha, eu posso todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece. É em tudo e por tudo. Agradecer a Deus em tudo e por tudo. Por que em tudo? Agradecer a Deus em todas as circunstâncias. E agradecer a Deus por todas as coisas. Então é em tudo e por tudo, amém? Então a gratidão, ela faz bem para a alma. Todo curso de coach vai ter a palavra gratidão sendo falada. Essa palavra gratidão ficou tão falada hoje em dia, que ela superficializou a sua profundidade. E ela é profunda. Porque gratidão não é só uma coisa do coração. Ela começa do coração, mas ela tem expressão. E nós temos que cuidar das duas, do coração e da expressão. A expressão é importante. Eu não sei se você, conhece a história do vovô João. Você conhece a história do vovô João? Sim ou não? Então deixa eu te contar essa rápido. Tinha um vovô muito generoso, muito legal. Um vovô assim muito firme nos princípios. E ele tinha 7, 8 netos. E ele dava presente para os 7 netos. Ele dava um presente. Aí no Natal, os netos ficavam lá, tratavam ele bem. Eles sabiam que no dia 24 à noite eles receberiam um presente. E ele ia lá com a vovó no shopping, comprava 7 presentes, tudo e dá. E aqueles netos, tudo ficavam felizes. Só que no dia eles falavam, obrigado, e pronto. No aniversário deles, não passava em branco. O vovô ia lá e dava um presentão. Vovô joia. Só que um dia, os 6 netos perceberam que tinha um dos netos que ganhava presentes constantemente. E eles começaram a se conversar. Por que o vovô João dá presente para o fulano, pro fulano, todo mês? E eles começaram a se conversar. Tinha um neto que ganhava presente todo mês ganhava presente do vovô, não era só no Natal e aniversário. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: nós vamos descobrir, nós temos que dar um jeito de conversar com o vovô. Aí foi conversar com o vovô, aí o vovô sentou todos os 6 assim, que estavam indagando, e falou assim: olha, como o seu pai não tem filhos preferidos, vovô também não tem netos preferidos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele falou assim: mas tem uma coisa, vocês só me agradecem no dia que recebem o presente, depois vocês esquecem. Mas todo mês o netinho X, ele vem aqui, ele me agradece de novo, ele traz para mim alguma carta escrita que ele escreveu nos intervalos da escola, ele fica comigo 1 hora, ele ajuda um pouquinho eu a limpar o quintal, ele me ajuda aqui na televisão, mesmo sendo criança. E por causa da expressão de gratidão desse neto, eu tenho prazer em dar ainda mais presentes para ele. Meu irmão, passou 1 mês, a netaiada estava lá toda semana. Sabe o que serve isso para nós? A gratidão pode estar só no seu coração, mas ela precisa ser expressada. Você pode expressar a gratidão a Deus com serviços, com uma oferta, com o seu testemunho. Você pode expressar gratidão às pessoas. É muito legal, gente, tem tanta gente que fala: ai, amigo, eu sou grato à sua vida. Pastor, sou grato a Deus à sua vida. Líder de célula, sou grato a Deus à sua vida. Discipulador, sou grato a Deus. Fala há 10 anos, mas nunca expressou. E não tem problema. Mas quando você tem alguém que expressa gratidão a você, expressão, que tem um ato de gratidão, uma atitude de gratidão, meu irmão, você tem prazer em dar mais, em entregar mais. Você pode ter 3 filhos, se tiver um mais grato, ele vai receber mais. Porque a gratidão, ela é algo do coração, mas quando ela é expressa, ela se torna uma poderosa semente, amém? Sim ou não? Está comigo aí?
Então um coração grato deve ter atitudes gratas, com Deus, com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, com os amigos, com os líderes, com os empresários, com o empregador. Porque nós temos uma confusão mental, a gente acha, não é mental não, é tipo uma influência mesmo dos dias de hoje, mas a gente acha que quem tem mais não precisa da nossa gratidão. Então você não precisa dar nada para Deus, Deus não precisa nada. Nós não damos gratidão a quem precisa de algo, nós expressamos gratidão a quem nós devemos gratidão. Amém? Sim ou não? E isso é assim que acontece. Eu não tenho trauma com isso, mas vou contar uma experiência ruim. Eu não tenho trauma nenhum com isso. Mas uma vez, eu me lembro que eu fui convidado por um amigo a ser testemunha dele no processo judicial, trabalhista dele. E eu me lembro que eu tive que pedir para o meu chefe 3 vezes para sair do meu trabalho. Eu fui lá, eu estava defendendo ele muito mais até que o advogado dele, que o advogado dele era bem mais ou menos, porque ele é advogado meio xoxo. E eu olhava para o juiz e falava, é verdade, aconteceu isso. Eu trabalhei com esse cara. Eu fui 3 vezes lá na vara trabalhista. Ele ganhou o processo, encheu o bolso e nunca pagou uma pizza para mim, um jantar. Eu não preciso de nada, não preciso de presente, não preciso de jantar, mas ele nunca expressou uma gratidão. Eu não esperava isso, mas eu percebi isso. Ele só me mandou um obrigado e os 6 dígitos que ele ganhou na justiça. Obrigado pela sua vida, graças a Deus que você foi lá 3 vezes. Gente, eu só de táxi que eu gastei, que eu fui, não precisava dele pagar, não preciso, eu nunca cobrei, mas eu não tenho trauma com isso. Mas isso mostra um coração que não entende, não tem revelação, de que gratidão não é uma coisa só do coração. Tem alguém que fez algo relevante para você, você não é obrigado a pagar de jeito nenhum, não é sobre pagar. Não é sobre pagar, é sobre expressão de gratidão. Quantos estão entendendo isso, meu irmão? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então deixa eu dar um exemplo positivo. Uma vez nós demos curso de noivo para um casal, sei lá, alguns dias lá, 4 ou 5 dias. E eu me lembro que acabou o curso de noivos, passou um tempo, esse casal nos chamou e falou assim, olha, nós temos que fazer algo para vocês. Uma gratidão, um jantar, um negócio, eu não lembro, mas foi uma gratidão. Pronto, aquilo marcou nossas vidas. Porque gratidão é prática, meu irmão, seja grato com seus pais, com a sua esposa, quando alguém fizer algo extra, algo que está fora do comum, pense como você pode agradecer, pense o que você pode fazer. Eu viajei de férias agora, eu fiquei preocupado todo dia, falei, eu tenho que levar um presente para o pastor Lucas. Não tem a ver com hierarquia, tem a ver com gratidão, expressão. Eu não posso chegar 10 dias, o pastor Lucas tomou pedrada, se eu voltei de férias, ele estava sem uma orelha, sem um braço e metade da perna. Cada construção do novo campus. Eu falei, meu irmão, se eu tivesse aqui, você estava só sem o braço, porque eu que ia estar sem a perna. Eu saí de férias, 10 dias, aí eu voltei, lá nas férias eu falei, eu tenho que levar um presente para o pastor Lucas, porque ele ficou tomando pedrada, ele está lá no meu lugar, eu sou grato a Deus pela vida dele, lógico, pela função dele, ele também é pastor da igreja, pela função dele era normal, mas existe algo que eu podia fazer para agradecer. Coisa simples, estou falando isso para minha glória não, meu irmão. Estou falando isso porque é uma cultura na nossa vida, perceber quem que nós temos que agradecer, materializar isso e entregar. Glória a Deus por isso, amém? Então por favor, meu irmão, a partir de agora, você pode sair daqui hoje e já começar a pensar quem que você tem que agradecer, já colocar outro viés nas coisas, amém? Vamos embora. Não, calma, bora aqui. Segundo, diga comigo, primeiro, gratidão. Segundo, confiança. Meu irmão, quando você depende de Deus, você tem um contentamento também. A empresa está bem, a empresa não está tão bem. Eu sei que isso mexe com o seu interior, mas você precisa entender, cara, isso vai passar, a empresa vai ficar bem. O salário não deu esse mês, o salário deu esse mês. Como está o seu contentamento? Porque você percebe que Deus está no controle. Quando você tem contentamento, você está mais com os olhos em Deus, sua alma está mais leve, então você está firme que Deus vai fazer.
Então o contentamento aponta para uma vida de confiança, a confiança gera contentamento e vice-versa. Então cada estação da minha vida, eu olho para Deus e vejo Deus nisso, vejo Deus no controle, vejo Deus cuidando das circunstâncias, e isso me traz alegria, mesmo em meio aos grandes desafios. Grandes desafios, é uma luta diária. Nós estamos em construção do novo campus da Light, estamos avançando pela fé, é um dia após o outro, cada dia aparece um gigante novo, nós vamos ficando com vontade de querer gigantes, amém? Lembra a semana passada? Quem está com fome por gigantes aí? Então tá bom, então você lembra. Mas sabe, então assim, a gente fica louco, mas tipo assim, o pastor Lucas já bate na minha sala com aquela carinha, eu já sei, veio um gigante novo, né? Apareceu uma situação. Eu já falo, quanto custa? Mas sabe, é um gigante, mas isso não pode tirar na nossa alegria, e a gente tem que vigiar isso o tempo inteiro. Quando uma pessoa não é contentada, não tem contentamento, ela às vezes, meu irmão, ela não entende o que Deus está fazendo, ela confunde, por exemplo, necessidade com desejo, porque Deus promete suprir todas as minhas e as suas necessidades. Agora tem coisa que é desejo, Deus pode fazer desejo ou não? Pode ou não? Pode, mas você tem que ter um equilíbrio de perceber o que é desejo e o que é necessidade. O apóstolo Paulo está ensinando sobre isso. Ele fala assim, olha, o Deus me prometeu suprir todas as minhas necessidades. Olha o versículo 19. Versículo 19 ele fala assim, versículo 19, Filipenses 4. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sim ou não? Então nós temos que confiar que Deus vai suprir. Então a palavra de Deus é incrível. E outra coisa, muda, as estações mudam. Por exemplo, no deserto, o povo de Deus lá no deserto, eles recebiam maná todo dia, sim ou não? Mas Deus não dava sementes para eles. Porque Deus é inteligente, Deus é Deus. Como que ia dar semente para o povo plantar no deserto? Hoje, Israel é uma nação de primeiríssimo mundo. Eles plantam naquele lugar ali. Eles deixam os vizinhos cheios de inveja. Israel está em guerra, mas está todo mundo prosperando do mesmo jeito. 80% a 90% da riqueza de Israel não está em Israel. Está na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, no Japão. É bobeira. Tem uma história, tem um princípio perseguido. Mas o ponto é que nós precisamos entender como que Deus faz. Lá no deserto, Deus faz assim, olha, vocês têm uma necessidade, não é semente. A necessidade de vocês é pão, e Deus manda o maná. Aí, quando o povo está no último dia do deserto, olha que interessante, 40 anos recebendo maná, pãozinho fresco todo dia. No sábado vinha porção dobrada para o domingo, tudo bem? Está comigo aí? Aí quando chega na terra prometida, a Bíblia diz assim, e cessou o maná. Você fala, cara, que coisa louca, no deserto Deus dava, agora Deus não dá mais, mas sabe o que é? Agora eles têm uma terra roxa, emana leite e mel, agora é uma terra poderosa, o que planta dá certo, é uma terra frutífera. Agora fala assim, e agora Deus lhes deu as sementes. No deserto, maná, na terra prometida, sementes. Só que não importa, você pode estar na fase de receber o maná de Deus ou as sementes de Deus. A alegria tem que ser com base no que Deus está fazendo, amém? Amém. Sim ou não? E por último, última dica. Filipenses 2, a palavra é toda baseada em Filipenses, eu não aprofundei tanto nos temas, mas Filipenses 2, 3 a 7 diz assim, eu vou ler só o 3, diz assim, não façam nada por ambição, está aí não? Filipenses 2, versículo 3, obrigado, talvez eu falei muito rápido, não façam nada por ambição, egoísta ou por vaidade. E no 5 é interessante que ele fala, a atitude de vocês deve ser a mesma de Cristo Jesus. As pessoas mais felizes, meus irmãos, são as mais generosas. Pessoas generosas são felizes.
melhor, Jesus está dizendo, melhor é dar do que, mas bem-aventurado é dar do que receber. Jesus está dizendo, olha, o ato de abençoar, ele é maior do que ser abençoado. Guarde isso. Então, por que Deus, deixa eu fazer a pergunta anterior, você acredita mesmo que Deus quer te abençoar, sim ou não? Você acredita mesmo, ou você tem dúvida? Sabe, Deus quer te abençoar. Na palavra inteira você vai ver a proposta de Deus para os seus filhos. Começa lá em Gênesis, quando Deus abençoou Abraão. Agora olha que incrível, Deus quer te abençoar, sim ou não? Sim. Agora, por que Deus quer me abençoar? Por que Deus quer te abençoar? Sabe por que Deus quer me abençoar e te abençoar? Para nos tornar uma bênção para outros. Então, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3 ou 4, ali no começo de Gênesis, é interessante porque a Bíblia fala sobre Abraão, e a Bíblia fala assim, Deus fala assim com Abraão, Abraão, a partir de agora, eu te abençoarei, e agora Abraão, você será uma bênção, para que todos sejam abençoados a partir de você. A proposta de Deus não é só te abençoar, é abençoar você, para tornar você uma bênção, para tornar outras pessoas abençoadas através do seu testemunho, da sua vida, das sementes que estão nas suas mãos. Pegou? Então, a graça de Deus não é para fazer algo só em nós, mas é para fazer algo através de nós, a partir do que é feito em nós. A graça de Deus é para potencializar aquilo que Deus fez na sua vida, é para espalhar isso, é para outras pessoas receberem isso. Então quando Deus fala, Abraão, eu farei de você um grande povo, eu estou te abençoando, eu tornarei seu nome famoso, porque agora você será uma bênção. E aí Deus fala assim, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe o que eu quero concluir? Todas as vezes na Bíblia que teve ambição egoísta, teve queda. E todas as vezes que teve a ideia do entregar, do derramar o que eu recebo sobre outro, teve promoção. Ló, ele vai com Abraão, e ele está fluindo, ele está entregando, ele está doando, ele está sendo uma bênção com Abraão, está sendo inspirado por Abraão. Chega um momento que você vê o egoísmo em Ló. Abraão fala para ele, não cara, vamos dar um jeito, vamos ficar aqui mesmo, ou mesmo que a gente arrume outra terra, mas vamos dar um jeito, vamos resolver o problema. Mas Ló não quer resolver o problema, ele quer fugir do problema, alcançando o seu próprio reino. O coração de Ló, no fundo, tem uma ambição egoísta, e ele vai parar em Sodoma e Gomorra, e ele volta de lá sem nada. A Bíblia diz, e Ló foi para Sodoma e Gomorra, cheio de bois, ovelhas, escravos, pessoas, Ló volta ele, a esposa e 2 filhas seminus, fugindo no deserto, e ainda não podia nem mexer o pescoço. Porque se olhasse para trás, virou uma estátua de... Está comigo aí ou não? Agora lembra a viúva de Serepta? Ela não tinha nada. A viúva era pobre, não tinha nada, mas ela tinha um pouquinho de azeite. Era um copinho de pinga com azeite. Eu ouvi um pastor falando isso, a igreja riu. É só modo de falar. Era muito pouco azeite. É claro que não era um copinho de pinga, porque era a casa de um profeta. Mas era um pouco de azeite. Mas essa viúva recebe o profeta. E ele fala assim, o segredo é você buscar vasos na casa dos outros, busque o máximo de vasos, busque vasilhas vazias, tragam as vasilhas, tragam os vasos, tragam mais, porque o segredo não é reter o que você tem, mas é pegar o que você tem e lançar sobre outro. E a Bíblia diz que enquanto ela derramou do seu óleo, não parou de derramar, de encher vasos. Amém? Sabe o que acontece? Vencer a ambição egoísta é sermos generosos. Então a primeira coisa,
Primeira coisa para você ter uma vida de contentamento viva e acesa. Primeira coisa, vamos lá? Tá lembrando? Gratidão, diga gratidão. Precisamos aprender a ser gratos a Deus e às outras pessoas. Segunda coisa é o quê? Muito bem, confiança, diga confiança. Quanto mais você confia, mais fácil é você ter contentamento. Porque um problema é que quando você não confia em Deus, você fica preocupado que vai faltar. Então você para, seu contentamento complica. E terceira e última coisa, nós precisamos de generosidade. Diga generosidade. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar sobre essa palavra nessa manhã.